Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para podermos dar continuidade aí, na verdade, ao nosso planejamento, ao nosso cronograma e falar um pouquinho sobre cultura e mídia. Você que está acompanhando a gente, você viu no nosso último encontro uma aula em que nós falamos sobre relações culturais. Nessa aula eu te expliquei um pouquinho o que é cultura, como a cultura é analisada dentro das ciências sociais e como ao longo do tempo as percepções acerca da cultura foram se modificando. Falamos sobre etnocentrismo, falamos sobre evolucionismo, relativismo e ao longo dessa última aula a gente conversou um pouco como a cultura ela é um elemento que passa por muitas influências. A cultura é um conjunto de hábitos, de comportamentos, de valores, de formas de ser, de agir, de vivenciar, né, dentro da sociedade. A cultura é geográfica e ela é histórica. Quando eu falo que ela é geográfica e ela é histórica, é porque a cultura, ao mesmo tempo que ela é um instrumento ligado ao local onde eu estou, ela também é um elemento que se altera ao longo do tempo. A cultura vivenciada, por exemplo, em um país como o Brasil agora, 2024, agora 1900 é foda, né? Agora 2024, não é igual à cultura, por exemplo, de 1920, 1930. Então ela é histórica, ela se altera com o tempo e ela é geográfica, né? A cultura, por exemplo, de um estado como o Rio de Janeiro não é igual à do estado da Bahia, que não é igual à do estado do Amazonas, que não é igual ao do estado do Ceará, que não é igual a de outro país, por exemplo, né? É a gente compreender como a cultura é uma junção de elementos dentro de uma sociedade. Beleza. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas coisas. Primeiro, eu vou te falar de um conceito chamado indústria cultural, que é um conceito fundamental dentro da sociologia, né, relevante demais para a prova do Enem, extremamente cobrado ao longo dos últimos anos. E depois eu vou te falar de um outro conteúdo também muito recorrente na prova, que aparece demais nos vestibulares, que é a noção de patrimônio. Então, fiquem atentos que a aula de hoje, para quem vai fazer Enem aí, né, é uma aula fundamental, é uma aula muito relevante. Primeira coisa, esses caras aqui, esses dois carequinhas aqui, são chamados de Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? O Adorno e o Horkheimer escreveram um livro chamado Dialética do Esclarecimento. Esse livro ele foi escrito inicialmente no ano de 1942, só que tanto Adorno quanto Horkheimer são alemães, e em 42 a Alemanha passava por um momento chamado Segunda Guerra Mundial. Então esse livro só vai ser publicado, de fato, no ano de 1947. Beleza? Essa aula, né, esse momento, porque esse livro aqui ele é um momento, é uma aula, é um aprendizado gigantesco. Esse livro aqui é um livro em que vai se gerar um conceito chamado indústria cultural. O que é a indústria cultural? A gente vai chamar de indústria cultural a seguinte percepção, presta atenção em mim. Quando você pensa em indústria,
você pensa na produção de algo. Se eu falar, por exemplo, a indústria de passadores de slide, a indústria de relógios, a indústria de camisetas, você está pensando em uma indústria que produz alguma coisa, uma indústria que produz algum tipo de produto. Quando eu falo de indústria cultural, eu estou falando de uma indústria que produz cultura, ou seja, uma indústria que produz elementos culturais. O Adorno e o Horkheimer, esses dois caras aqui, diziam que existe em nossa sociedade uma indústria cultural, ou seja, uma indústria que produz elementos culturais. É a indústria do cinema, é a indústria, por exemplo, da televisão, é a indústria verificada, por exemplo, nos jornais, é a indústria verificada, por exemplo, dentro da produção editorial de livros. A indústria cultural são essas grandes corporações, essas grandes empresas que produzem elementos culturais. Entretanto, essas grandes empresas têm como seu objetivo principal, como seu desejo maior, o lucro. Elas possuem como desejo mais relevante a lucratividade, o ganho financeiro. Beleza? Pergunta, vamos lá. Nadine, é a mesma coisa, Nadine. A Nadine perguntou, matéria da apostila está como cultura e mídia. É a mesma coisa, fica tranquila, tá? Alguém perguntando, a aula é gravada? Toda semana alguém pergunta se a aula é gravada, né? A aula é ao vivo, galera. Ó, são agora dia 1º de abril, 5h37 da tarde, tá bom? Então vamos lá, vamos organizar aqui as coisas. Adorno e Horkheimer, esses dois caras, escrevem um livro chamado Dialética do Esclarecimento, e nesse livro eles falam sobre a chamada indústria cultural, que é uma indústria que produz cultura. Só que é uma indústria que produz cultura com a intencionalidade do lucro, com a intencionalidade do ganho financeiro, com a intencionalidade do ganho recorrente, do ganho econômico. Um exemplo, a Disney, quando lança um novo desenho, ela não lança pensando em ficar mais pobre. Ela lança pensando em lucrar com aquele desenho. Uma grande produtora, por exemplo, uma grande produtora produtora musical, ela não lança um novo single, uma nova música, ela não lança um novo álbum pensando em perder dinheiro. Jamais. Quando você pensa, por exemplo, numa grande empresa cinematográfica, como, por exemplo, a Universal, ela não lança um novo filme pensando em ficar mais pobre. Essas grandes empresas da indústria cultural, elas produzem produtos culturais pensando sempre com a lógica do lucro, pensando sempre com a lógica da riqueza. Eles não estão produzindo produtos pensando em tornar as pessoas mais inteligentes, em tornar as pessoas mais reflexivas, seres mais pensantes. São produtos que são verificados, produzidos com a lógica da riqueza. É pegar um produto cultural e transformar em uma mercadoria a ser vendida, a ser comercializada, uma mercadoria a ser de alguma forma possível de compra por parte de outros indivíduos. Essa indústria cultural, ela possui uma série de características. Vamos lá, vamos falar de cada uma delas. Primeiro, a indústria cultural, ela sempre se apega a uma coisa que é a padronização. E agora eu preciso muito da sua atenção. Quem está um pouco perdido ainda, concentra aqui. A indústria cultural, ela quer lucrar. Ela quer produzir produtos culturais para o lucro. Se ela quer lucrar, ela, com o passar dos anos, vai começar a tentar pensar maneiras e elementos que ampliem a sua lucratividade. Ela vai pensar e vai tentar encontrar alguns tipos de percepções que ela entende que geram mais lucro para ela. Com o passar dos anos, ela vai descobrir. Um exemplo, uma empresa, por exemplo, de cinema, com o passar dos anos, vai começar a perceber que alguns tipos de filme sempre geram lucro, que alguns tipos de filme sempre geram rentabilidade. E aí ela vai criar alguns padrões que ela pode lançar sempre e padrões que ela sabe que sempre vão gerar dinheiro. Um exemplo para você. Você já viu um filme assim, ó? O filme funciona da seguinte maneira. É um casal. Esse casal, eles são loucamente apaixonados. Eles se amam muito. Só que esse casal, em algum momento, eles se separam.
a vida é muito difícil, né? Comédias românticas sempre tem isso, um casal se separa, a vida é muito complexa. Mas eles nunca esquecem aquele primeiro amor que eles tiveram. E eles mesmo tentando ter outros relacionamentos, eles sempre lembram daquele amor anterior. E aí, ao longo do filme, as coisas vão acontecendo e no final eles ficam juntos. Caraca, você já viu uns 50 filmes desse, né? Tem umas 50 milhões de comédias românticas com esse mesmo padrão, com essa mesma percepção. Por quê? É um padrão. Se percebeu e se criou um modelo, se percebeu e se criou um padrão que vai gerar lucratividade. Um outro exemplo. Você já viu um filme que era mais ou menos assim, o filme, ó. É um homem, normalmente é um homem de meia idade, na sua faixa ali de seus 30 e poucos, 40 e poucos anos de idade. Esse homem, normalmente, ele é um ex-militar ou um ex-agente secreto. E esse homem passa por algum processo traumático ao longo da vida dele. Esse processo traumático normalmente é ou com uma filha, ou com uma esposa, ou com algum parente que ele ama muito. E ele quer vingança. E ele faz tudo o que for necessário para essa vingança. Normalmente o inimigo dele é um russo, ou um coreano, ou um albanês, ou alguém ligado ou ao mundo asiático ou ao leste europeu. Sempre. E ele mete a porrada em um monte de gente, ele pula de helicóptero, ele explode navio, mas ele consegue aquela tão sonhada vingança que ele queria. Você já viu uns 50 filmes desse? Vários, vários. E sabe qual é o pior? É legal. Você vê de novo, e de novo, e de novo. Você já viu um filme que é um super-herói, alguém que tem um superpoder, e essa pessoa, ela quer justiça. E essa pessoa, ela apanha em várias partes do filme, mas no final, ela vence, porque ela é um super-herói. Você já viu algum filme como esse? Eu poderia ficar descrevendo para vocês aqui várias formas de filme, e todos esses modelos de filme você já viu. E vai lançar um de novo, e outro, e as pessoas vão continuar consumindo. Sabe por quê? Padronização. A indústria do cinema percebeu. E eu estou usando o cinema, mas poderia servir para a música. Pensa, por exemplo, que quando um novo estilo musical faz sucesso, rapidamente a indústria fonográfica começa a lançar vários artistas do mesmo modelo. Pensa, por exemplo, no sertanejo universitário, que é o modelo musical que mais vende no Brasil. Tem várias duplas, várias pessoas. E essas pessoas às vezes se parecem. Elas se parecem até no tom de voz. Se parecem no estilo de música e no padrão de letra cantada. Vai falar da ressaca, vai falar da bebedeira, vai falar do chifre, vai falar da festa. Porque é um padrão que percebeu-se que funcionava. Então eu vou produzir 1, 2, 3, 4, porque isso gera lucro. Então se a intenção da indústria cultural é produzir cultura com a finalidade do lucro, eu vou produzir o quanto for, porque eu percebi um padrão de consumo que faz sentido, que é viável, que é comercializável, tá? Um outro exemplo, são produtos de baixo nível de conteúdo. E quando eu falo baixo nível de conteúdo, não é porque é um produto ruim. Você pode se divertir vendo, se divertir ouvindo, o ponto não é esse. Quando eu falo baixo nível de conteúdo, é baixo nível de conteúdo reflexivo. Cara, você não vê o filme do John Wick, por exemplo, e sai dali falando, caraca, agora eu tô mais inteligente. Cara, você não ouve uma música de sertanejo universal e pensa, minha mente abriu assim, caraca. Não vai acontecer, porque a intenção não é essa. Porque é um produto feito para você consumir, rir, se divertir e passar para um próximo. Porque a lógica são produtos de fácil comunicação. Um filme muito complexo, uma música muito complexa, ela pode até ter seu público, e ela vai ser produzida, porque tem quem compre, mas ela nunca vai ser a música mais divulgada, mais falada, porque ela é mais difícil de ser vendida. Ela vai gerar menos lucro, já que é o objetivo maior da indústria cultural. Próximo. A produção, depois eu volto para isso aqui, a produção é por necessidade de mercado. Ou seja, a indústria cultural não produz uma coisa porque ela vai fazer bem para as pessoas, bem para a sociedade, porque ela é engajada. Não. A produção é ligada ao mercado. Então, por exemplo, você vê um filme como Pantera Negra, que fez muito sucesso há alguns anos atrás. As pessoas falaram, meu Deus, que legal, um filme com protagonista negro, um filme ligado à pauta racial. Concordo com tudo isso. É um filme mesmo ligado a essa pauta, é um filme relevante, fundamental, porque coloca o protagonismo negro. Mas ele só foi produzido
Porque existiu uma necessidade de mercado. Porque a indústria cultural à época percebeu, a Marvel percebeu, a Disney percebeu que aquilo gerava lucro, que geraria rentabilidade, que era algo que geraria ganho financeiro. Então a produção por mercado, para gerar dinheiro. Uma outra coisa é que a indústria cultural mais poderosa, aquela que tem mais dinheiro, ela consegue criar em nós um padrão. E quando ela cria em nós um padrão, tudo aquilo que foge ao nosso padrão, a gente se incomoda. Quer ver um exemplo? Você ouve músicas basicamente em português, a nossa língua, e você também ouve algumas músicas de inglês. Ah, Leandro, eu ouço música em coreano. Ah, legal, senta lá, você entendeu. A maioria das pessoas ouve música basicamente em português e inglês. Ah, Leandro, eu gosto de música em norueguês. Ah, legal, fica quietinho ali no cantinho. Você entendeu a ideia, né? E repara que a maioria de nós, quando ouve uma música em um outro idioma, por exemplo, se você parar para ouvir uma música em sueco, uma música, por exemplo, cantada em italiano, uma música cantada para nós em outras línguas, você naturalmente tende a estranhar. Por quê? Porque você não está acostumado. O inglês e o português você ouve desde que você nasceu. Então é mais fácil você gostar. A indústria cultural é tão poderosa que ela cria um padrão fundamental em que tudo aquilo que foge daquele padrão a gente estranha. A gente tende a não gostar, a gente tende a nos afastar. Um exemplo, a maior indústria de cinema do mundo é Bollywood. Bollywood fica na Índia. Se você parar para ver um filme indiano, grande parte de vocês vai achar horrível. Alguns vão gostar, mas a maior parte de vocês vai achar horrível. Por quê? Porque foge ao padrão que nós estamos acostumados. Foge ao padrão hollywoodiano, um padrão de trilha sonora forte, um padrão de grandes imagens abertas, um padrão de diálogos curtos e rápidos, com sempre acontecimentos com mudança de tela. É um padrão que a gente se acostumou e com tudo aquilo que a gente vê diferente, a gente fala, chato, estranho, ruim, não gostei. É claro que você não gostou porque tem um padrão do qual você foi acostumado, padronizado ao longo da sua existência, tá? Uma outra coisa interessante é que a indústria cultural consegue transformar a cultura como entretenimento, o lazer como um momento de consumo. Como assim? Quando você para ver um filme, quando você para assistir uma série, quando você para ver televisão, cara, você está num momento de diversão. No momento de diversão, você está teoricamente desprotegido. Quando eu digo desprotegido é porque você não está ali, meu Deus, querem me manipular. Não, você está assistindo, você está vendo, você está buscando ali se entreter, se divertir com algo. Então é um momento que você está mais indefeso. E quando eu digo mais defesa, é indefesa intelectualmente mesmo, já que você está focado em entender o programa, ou o filme ou a série que você está vendo. Esse é um momento maravilhoso para te vender produtos. Por quê? Porque existem várias formas de propaganda. Eu posso chegar para você e falar assim, vou fazer uma propaganda gratuita aqui agora, tá? Eu posso chegar para você e falar assim, compre esse álcool. Esse é o melhor álcool que existe, gente. A gente usa esse álcool aqui para limpar o quadro, tá? Compre esse álcool, ele é o melhor álcool que existe. Você vai falar, pô, que droga. O que o Leandro tá falando ali, tá vendo álcool? Eu não quero comprar álcool nenhum. Agora, se você simplesmente me assiste aqui todos os dias, e todos os dias eu estou usando o mesmo álcool, vai chegar um dia que você vai pensar assim, pô, talvez aquele álcool seja bom. A cultura, o processo de produção cultural da indústria cultural, ela começa a colocar vendas dentro dos produtos. Por que dentro dos produtos? Porque ela começa a botar a venda não simplesmente numa propaganda programada. Entre a novela e o jornal vai ter uma propaganda. Não, essa propaganda funciona pouco. A melhor propaganda hoje em dia utilizada pela indústria cultural é aquela que é dentro das programações. Então você está vendo um filme e tem alguém, por exemplo, usando um tênis da Nike. Você está vendo uma série e tem alguém usando um celular da Apple ou da Samsung. Você está, por exemplo, assistindo algum programa e tem alguém andando num carro da Chevrolet, da Volkswagen, da Honda, da Toyota. Essas marcas não estão ali à toa. Essas marcas estão ali porque alguém pagou para aquelas marcas estarem ali. Todo tipo de série, de filme, de programa que tem alguém utilizando alguma marca, seja na camiseta, seja num celular, seja num carro, seja numa bebida, aquilo alguém pagou para estar ali. É claro, tem algumas propagandas muito ruins. Você pega uma novela da Globo, às vezes, tem umas propagandas assim. O cara tá conversando um com o outro, de repente ele fala, um minutinho que eu vou ali no Itaú agora sacar um dinheiro. E a pessoa vira do nada no meio da conversa e saca um dinheiro no banco. Essa forma de propaganda é muito ruim. Agora, tem algumas que são dentro do programa, dentro do filme, dentro da série. E elas fazem muito sentido.
né? E por elas fazerem muito sentido, consequentemente, você nem percebe. E você pode pensar, ué, Leandro, mas poxa, foi sem querer. Essas marcas estão ali por acaso. Meu querido, por acaso? Claro que não. Nenhum diretor, nenhuma produtora de cinema colocaria uma marca ali por acaso. É uma produção que tem no seu lazer um momento de consumo. Querem te vender durante a produção. Durante o processo de que o produto a ser entregue a você, que é um filme, é uma série, é uma música, tem coisas ali sendo vendidas e sendo colocadas para vocês e para mim e para todos nós, tá? Uma outra coisa importante a se falar sobre a indústria cultural é que a indústria cultural ela massifica conceitos de ideias. Como assim massifica conceitos de ideias? Ela tem um poder de abrangência muito grande. Um artista, por exemplo, que aparece na televisão, ele é visto por milhares de pessoas. Vou pegar um exemplo meu. Eu estou aqui dando aula para vocês. Deve ter agora aí no YouTube vendo que é umas 400 pessoas, Renan? Deve ter umas 400 pessoas, né? Deve ter mais umas quase 1000 na plataforma, né? Bota aí, tem umas 1.400 pessoas me vendo agora, uns 400 no YouTube, mais uma galera na plataforma. Eu tô dando uma aula que tem 1000 e poucas pessoas me vendo. Cara, hoje de manhã eu tava na escola que eu trabalho. Eu tava dando aula para 40 pessoas na sala. Olha a diferença. Olha a diferença que a internet, na verdade, os bens culturais permitem a nós. Agora imagina se eu desse uma aula, por exemplo, na Globo, no SBT, na Record, na Bandeirantes. Imagina o quantitativo de pessoas que estariam me vendo, né? Imagina isso. Olha que loucura. E isso é a abrangência. A indústria cultural, essas grandes empresas de mídia, e eu posso falar das grandes empresas internacionais como uma CNN, uma Fox, uma BBC, a própria Disney, né? Ou até as nacionais como Globo, SBT, Record, Bandeirantes. A abrangência delas, a capacidade de gerar conceitos de ideias que elas têm é gigantesca, é muito extensa, é um poder muito grande. Antes de avançar para cá, deixa eu responder algumas dúvidas que tenham. Vamos lá, vamos começar lá de cima. Cláudio Henrique, boa tarde, professor. Então a indústria cultural é responsável pelo etnocentrismo? Não, Cláudio. A indústria cultural ela produz cultura para lucrar. O etnocentrismo... Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. Mais esse esporte, porque ele dá mais audiência, porque ele gera mais lucro. Agora, a tendência é você buscar esportes para serem esportes nacionais, como é o caso do futebol no Brasil, como é o caso do basquete, o basquete e o futebol americano nos Estados Unidos, como é o caso do cricket na Índia, como é o caso do beisebol na Venezuela. Quando você pensa nesses esportes nacionais, eles têm a ver muito mais com a cultura local, né, do que por ser simples, tá? Porque o esporte também não gera reflexão. Quando eu digo que o esporte não gera reflexão, eu assistindo um jogo do Flamengo eu não saio, meu Deus do céu, agora a teoria filosófica fez assim. Não, não é assim. O esporte também é um entretenimento, né? Então, na verdade, ele é muito mais a reprodução da cultura de um local, tá? Bruna, professor, podemos dizer que a indústria cultural também é uma forma de alienação e controle social? Sim, né? Quando você pensa, por exemplo, que essa indústria cultural ela tem o poder de convencer as pessoas, ela consegue sim gerar um processo de alienação em alguns indivíduos, tá? Jefferson, professor, quando o filme é colocado como baseado em fatos reais, por exemplo, entra também nessa questão da indústria cultural? Os documentários também entram nesse conceito? Jefferson, se a produção cinematográfica ela é produzida com um padrão que busca gerar lucratividade, é claro que sim, né? Pensa, por exemplo, em filmes que sempre mostram crimes, baseados em fatos reais. Você está usando um padrão cultural de comportamento para gerar lucratividade, então também entra na indústria cultural. Tá? Isabelle, programas de TV são indústrias culturais? Veja bem, a indústria cultural é uma indústria, são as grandes empresas, as grandes corporações que produzem cultura. As grandes empresas de mídia que são donas dos grandes programas de televisão, essas sim são indústrias culturais. Então, Globo, SBT, Record, Bandeirantes, tudo isso são elementos ligados à indústria cultural, tá?
Tem mais aí embaixo, diretor? Acho que eu pulei alguma. Não? Foi? Tá, beleza, tranquilo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Uma outra coisa importante é essa parte sobre banalização da barbárie e do sofrimento. Como assim banalizar a barbárie e o sofrimento? Presta muita atenção em mim agora, que essa é uma das partes mais importantes da aula. A indústria cultural, como eu já te falei algumas vezes, ela quer lucrar, ela quer ganhar dinheiro. O que ela vai fazer para conseguir gerar dinheiro, para ela pouco interessa. Ela quer pegar a cultura e transformar em algo que gere lucro. Ponto. Então, muitas vezes, a indústria cultural, ela vai se utilizar do sofrimento alheio como forma de ganhar audiência. Ela vai se utilizar do sofrimento de outras pessoas como forma de ganhar e de lucrar. Vou te dar alguns exemplos. Exemplo número 1. Pensa, por exemplo, num jornal. Pensa, por exemplo, que houve um acidente de carro. Houve um acidente de carro. Sabe qual é a notícia? A notícia é, houve um acidente de carro em tal lugar, as pessoas estão feridas ou não estão feridas, alguém morreu ou alguém não morreu, o trânsito foi atrapalhado ou não foi atrapalhado e, consequentemente, isso gerou tal e tal impacto. O motivo do acidente foi esse. Isso é a notícia. Agora, quando eu paro e vou até a mãe de uma pessoa que faleceu num acidente e pergunto, como que a senhora se sente? Isso já não é mais notícia. Estou usando o sofrimento daquela mãe, que vai gerar emoção nas pessoas, para conseguir gerar audiência, para conseguir ver as pessoas assistindo. Isso é uma forma que eu tenho de banalizar o sofrimento alheio para ter audiência. Uma outra forma que eu tenho, pensa, por exemplo, em programas que contam sempre violência. Sempre mostram ou falam de pessoas sendo mortas, ou de assassinatos, ou de algum tipo de barbárie. Eu estou usando o sofrimento de alguém, sofrimento de pessoas, pessoas que foram prejudicadas através de algum tipo de elemento para ganhar audiência. Banalizar o sofrimento, banalizar a barbárie. Quer ver um outro exemplo? Pensa, por exemplo, em reality shows. Alguns reality shows que humilham indivíduos, humilham pessoas como forma de ganhar audiência. Banalizar a barbárie, banalizar o sofrimento. Estava outro dia, eu não assisto Big Brother, mas mesmo não assistindo Big Brother, é impossível que você não seja influenciado por ele. E veja bem, eu não assisto, não é por uma questão, ai meu Deus, Leandro é culto, não é isso não. Não assisto porque eu estou trabalhando quase sempre e acabo não tendo tempo para ver, para acompanhar. Mas pensa assim, estava vendo outro dia no Big Brother que o Big Brother tem um quadro chamado Quadro da Discórdia, não é isso? Quadro da Discórdia, uma coisa assim, que pessoas são obrigadas a ficar falando mal das outras pessoas, não é isso? E aí o Big Brother também tem uma coisa que você não pode bater em ninguém no Big Brother. Você não pode agredir ninguém no Big Brother. E aí o programa é assim, bota pessoas pra uma ficar falando mal da outra, mas não pode brigar. Se brigar, toma esporro. E não é só brigar fisicamente não. Se for começar a ter uma briga grosseira muito forte também toma esporro. É enlouquecedor pensar isso. Porque você cria dentro de uma casa pessoas confinadas, faz elas falarem mal uma das outras, mas brigou. E brigar não pode não. Cara, isso você está usando o sofrimento das pessoas, psicologicamente falando, para gerar audiência. Porque é divertido ver pessoas brigando, isso é inegável. Então, você usa o sofrimento alheio como forma de ganhar audiência. Você usa o sofrimento de pessoas psicologicamente que vão ficando afetadas daquela condição de confinamento para gerar audiência. Ah, Leandro, mas elas vão ganhar 1 milhão. Tudo bem, eu também queria ir lá ganhar 1 milhão. O ponto não é esse. O ponto é a gente entender o que a indústria cultural está fazendo. Ela está, obviamente, usando elementos para poder gerar e ganhar audiência. Quer ver um outro exemplo? E esse é o que mais me incomoda, de todos os exemplos possíveis, de banalizar a barbárie e o sofrimento? Vamos pensar um programa fictício. Esse programa não existe, tá? Nesse programa fictício, que ele não existe, o nome do apresentador se chama Luciano, tá? Mas é fictício o programa. Esse programa fictício que tem um apresentador chamado Luciano, ele tinha um programa no sábado que hoje em dia é no domingo, tá? E esse programa fictício com o apresentador chamado Luciano, que tem um programa nos domingos, ele tem dentro do programa dele um quadro que reforma casas, beleza? É tudo fictício, tá, gente? Porque eu não quero ser processado, não. E aí, dentro desse programa fictício, que tem um cara chamado Luciano, que reforma casas, ele tem um quadro que é assim. Você vai lá e manda uma carta. Essa carta que você manda é uma carta em que você fala assim, ó. Tô morando numa casa, minha casa tá toda ferrada, tô desesperado, tô falido, sem dinheiro, sem emprego, minha casa tá com muito problema, você pode me ajudar? Aí o programa lê aquela carta e fala assim, é pobre, tá ferrado aqui, ó. Vamos ajudar o pobre. E aí o Luciano, e já falou o nome da pessoa, o Luciano vai lá e fala, poxa, pobre, e essa casa aqui, hein, pobre? Que casa horrível, hein, pobre? Meu Deus do céu, olha a infiltração ali.
Dá pra viver aqui, pobre? Meu Deus do céu, não é possível. E começa a esculachar a casa do pobre. Beleza? E aí esculacha a casa do pobre e fala assim, mas pobre, fica calmo. Eu vou te ajudar, pobre. Eu tenho a grande solução pra você, pobre. Você vai até o palco do meu programa e aí dá uma tarefa bem bizarra. Uma tarefa surreal. Uma tarefa tipo assim, você vai dançar Madonna em cima de uma corda com um guarda-chuva na mão. E aí o pobre, tá bom, vou. Porque o pobre quer a casa reformada, é óbvio. E aí você pensa, pô, Leandro, mas pelo menos ajudou aquela pessoa. Ajudou, é verdade. Mas para ajudar aquela pessoa, ele fez um programa no qual ele, obviamente, ganhou muito mais. Só de propaganda, naquele pequeno momento do programa, se lucrou muito mais do que a reforma daquela casa. E aí você gera uma coisa que é, uma pessoa foi humilhada em rede nacional. Porque se fosse ponto só de ajudar, você chegava lá e ajudava. Pô, toma aqui a casa. Mas quando você, evidentemente, faz com que a pessoa tenha que ter uma prenda, ela tem que fazer alguma coisa para ganhar a casa, você está usando o sofrimento e a dificuldade dela como forma de ganhar a audiência. Isso é banalizar o sofrimento alheio. Tá? E é óbvio que eu estou falando do Luciano Huck, mas veja bem, não é o Luciano Huck, isso é uma característica que é utilizada por toda a televisão brasileira há anos. O Silvio Santos pegava aviãozinho de dinheiro e tacava e falava assim, morram, pobres. Lutem pelo aviãozinho, pobres. Pegava assim uma multidão só de mulher, que a plateia sem mulher, isso é uma doideira. Assim, pobres, se joguem, né? É surreal pensar isso. Quando você para pra olhar assim, é que a gente já acostumou com essa barbaridade. A gente naturalizou essa barbaridade. Tipo assim, pobres, vai! E aí o pobre... Porque o pobre precisa do dinheiro. Você está usando o sofrimento alheio, a dificuldade financeira alheia, como forma de ter ganho financeiro. Então isso acontece, gente, há muitos anos em vários programas. Isso sempre aconteceu, tá? Isso é uma característica da indústria cultural muito comum, tá? Muito normal. Vamos lá, deixa eu ver aqui a pergunta. Sara, professor, a Balança da Barbárie é retratada no filme O Abutre. Sim, esse filme O Abutre é ótimo, Sara. Também o nome em inglês, para quem não achar pelo nome O Abutre, é uma coisa Crawl. Ai, não vou lembrar. Mas beleza, O Abutre. Joga na internet, vocês vão achar. Tá? É alguma coisa Crawl o nome, eu não vou achar aqui agora, mas O Abutre é um nome em português. Alguém perguntou se a indústria cultural é exclusivo do capitalismo. Ela é uma característica do... Nightcrawler, isso aí, Nightcrawler, perfeito. Né? É uma característica do capitalismo, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Depois que você entendeu o que é indústria cultural, né, a gente pode partir para falar de um outro conceito importante para vocês dentro do vestibular, que é o conceito de patrimônio. E aí, vem aqui, diretor, rapidinho. Quando eu falo para você sobre esse outro conceito, que também é relevante para você quando a gente pensa no Enem, eu quero que você pense assim. Quando eu falo de patrimônio contigo, eu quero que você tenha a seguinte reflexão. Patrimônio é algum tipo de elemento que representa a cultura de um povo. Patrimônio é algum tipo de elemento que representa a cultura de um povo. Esse patrimônio, ele pode ser de duas formas. Você pode ter um patrimônio que vai ser chamado de patrimônio material, e você pode ter um patrimônio que vai ser chamado de imaterial. Quando eu falo para você de patrimônio material, ele é um patrimônio que é palpável. Como assim palpável? Que eu posso encostar, que eu posso tocar. Um exemplo, quando você pensa no Brasil, alguns locais do Brasil, como por exemplo, o Cristo Redentor, o MASP em São Paulo, o Pelourinho. Quando eu penso, por exemplo, sobre o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. Quando eu penso no Teatro Amazonas, em Manaus. Quando eu penso, por exemplo, no Centro Histórico de Recife. Quando eu penso, por exemplo, nas Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Quando eu penso, por exemplo, na cidade de Brasília. Esses lugares todos, eles são patrimônios culturais materiais brasileiros. Por que patrimônios culturais materiais brasileiros? Porque eu posso lá encostar no Cristo. Eu posso lá encostar no Pelourinho. Eu posso lá encostar nas cataratas. Ou seja, existe, é material, é palpável e conta um pouco de nossa história. Pode ser um local, como também pode ser um objeto. Eu vou te dar um exemplo. A Constituição Brasileira, existe um livro que é a primeira Constituição Brasileira, está num museu. Esse livro
Ele é um patrimônio material brasileiro, tá lá, eu posso encostar, ele é palpável, ele é observável. Quando eu penso, por exemplo, numa obra do Aleijadinho, quando eu penso, por exemplo, em um quadro da Tarsila do Amaral, são patrimônios materiais brasileiros. Ajudam a contar a história do nosso povo, ajudam a contar a história de quem nós somos. São patrimônios materiais, beleza? Agora também pode existir um patrimônio que seja imaterial. O patrimônio imaterial é aquele que é abstrato. Eu vou te dar um exemplo. O samba, o axé, o frevo, o maracatu, são exemplos de musicalidades, e existem muitas outras no Brasil, que são patrimônios imateriais brasileiros. Ou seja, são estilos musicais que representam o nosso povo. Mas eu não tenho como abraçar o frevo. Eu não tenho como dar um beijo no samba. Eu não tenho como dar um tapinha nas costas, né, do maracatu. Não existe. Porque são comportamentos culturais imateriais, né? O nosso idioma, o nosso sotaque, isso é um patrimônio imaterial. São características que um povo possui, que representam aquele povo, que são símbolos daquele povo, mas que são imateriais, beleza? Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando. Quem quiser saber o que é ou o que não é patrimônio material e imaterial brasileiro, existe um órgão. Existe um órgão chamado IPHAN, né? Joga no Google aí com PH, tá? Não vou botar aqui, não vai ficar feio aqui embaixo. IPHAN, tá? IPHAN, né? O IPHAN, ele é o órgão que determina o que é patrimônio ou o que não é patrimônio no Brasil. E, evidentemente, isso é um órgão fundamental, porque os patrimônios brasileiros, eles precisam ser preservados, né? Então, prédios históricos, locais históricos, materiais históricos ou culturas históricas, como a cultura musical, como uma festa. O carnaval é um patrimônio. Por exemplo, né, o Círio de Nazaré, lá em Belém, é um patrimônio. Né? Ou seja, até uma festa pode ser um patrimônio, se ela representar a cultura em um local do povo. Tá? Uma outra coisa importante é que quando eu falo para você sobre essa noção de patrimônio, tem uma que sempre confunde vocês, e essa eu vou destacar aqui embaixo, que é a culinária. Né? Veja bem, a culinária, muitas pessoas confundem se ela é ou imaterial ou material. Deixa eu te explicar. Pensa na feijoada, talvez o prato mais famoso do Brasil, no exterior, né? Pode ser feijoada, pode ser o pão de queijo, pode ser o açaí, pode ser o acarajé, tanto faz o prato tradicional e típico brasileiro. Tanto faz, beleza? Pensa na feijoada só de exemplo. Se eu fizer um prato de feijoada na minha casa, eu fiz na minha casa um prato de feijoada, né? Esse prato é um patrimônio material ou imaterial? Você pode pensar, Leandro, é material, eu posso encostar nele. Gente, eu posso construir um patrimônio material na minha casa? Claro que não. O caso da culinária é um caso específico, porque o patrimônio não é o prato que eu fiz na minha casa. O patrimônio é a receita de como se faz aquele prato. Então, pratos, por exemplo, o que é o patrimônio é o modo de fazer. Então, se é o modo de fazer, ele é imaterial, beleza? Pensa, por exemplo, no pão de queijo, que foi uma questão do Enem, de alguns anos atrás, né? O pão de queijo, ele é um patrimônio imaterial de Minas Gerais. Por que imaterial? Porque se eu for no Megamate, no Rei do Mate, sei lá, se eu for numa loja de pão de queijo comprar um pão de queijo, eu não estou comprando um patrimônio material brasileiro. Não, não, não. Porque o patrimônio é a forma de fazer, é a receita. Beleza? Tranquilidade? Isso será algo importante para vocês saberem. Beleza? Diretor, volta comigo lá. Preciso falar de mais uma coisinha com eles ainda. Uma coisa, né, que a gente tem que falar também, além de patrimônios materiais e imateriais, é a definição desses três conceitozinhos aqui, tá? Que são termos que podem aparecer em questões para vocês. Preste atenção que isso é fácil, mas vocês confundem. Preste atenção. Cultura popular. O que é uma cultura popular? Cultura popular é aquela cultura que surge em camadas populares da sociedade. Ou seja, é a cultura que surge em camadas
periféricas. Então é a cultura que vai surgir nos guetos, periferias, comunidades, regiões sertanejas, que vai surgir em regiões periféricas. O que são regiões periféricas? De menor poder aquisitivo. Então a cultura que surge nos subúrbios, a cultura que surge nas favelas, a cultura que surge nas comunidades, a cultura que surge em povos ribeirinhos. Isso é cultura popular. É a cultura que surge em regiões periféricas. São regiões de menor poder econômico, de menor poder social, de menor poder cultural do ponto de vista de influência dentro de uma sociedade. Beleza? Segunda cultura. Cultura de massa. A cultura de massa é a cultura que é divulgada pelos meios de comunicação. Então é a cultura que aparece na televisão, é a cultura que toca no rádio, é a cultura que está presente na mídia, é a cultura que aparece na internet em larga escala. Isso é cultura de massa. Então repara, a cultura popular, ela pode se tornar de massa? Pode. Se uma cultura que vem de camadas populares, ela começa a aparecer nos grandes meios de comunicação, ela se tornou de massa. Tranquilo? Por fim, existe a cultura erudita. A cultura erudita é um tipo de elemento cultural das elites. É um elemento cultural que as elites se apropriam dele como um fator de diferenciação. Ou seja, a cultura erudita é a cultura que as pessoas com dinheiro, as pessoas muito ricas, a nobreza, a elite, se utiliza para diferenciar-se, para aparecer e para aparentar que tem conhecimento que ninguém mais tem. É a ópera, é a música clássica, é o balé, porque vão ser elementos diferenciadores. Normalmente a cultura erudita é um tipo de cultura de difícil posse. Como assim difícil posse? Você não aprende a tocar violino em 6 meses. Você não aprende a conseguir dançar balé em 6 meses. Por quê? Porque é um tipo de cultura que exige grande investimento de tempo e de dinheiro, que só uma camada específica pode possuir e pode deter. É diferente de uma dancinha no TikTok ou do funk. Nada contra o funk ou a dancinha no TikTok, mas elas são de fácil aprendizagem. Quando eu digo fácil aprendizagem, é que é mais fácil você ter acesso a ela. É diferente das culturas eruditas, que servem como fatores de diferenciação de uma elite que quer se colocar distante. A cultura popular pode virar de massa? Pode. A erudita vira de massa? Não, porque a elite não vai deixar a cultura dela ser colocada e difundida e divulgada para todos. Beleza? Tranquilidade? Todos bem? Na nossa próxima aula, nós vamos falar de socialização. E aí, antes de falar de socialização na próxima aula, eu vou começar falando sobre esse cara aqui, chamado Pierre Bourdieu. Beleza? Galera, forte abraço, fiquem muito bem e até a próxima. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.